Olá, galera, tudo bem com vocês, né? Bem-vindos à nossa aula de hoje, aula de número 4, tá? A nossa aula do dia 31, né? 31 do mês de março. A gente está aí na área, né, para mais uma aula. E quero saber como é que vocês estão, como é que passaram o dia, conseguiram assistir a nossa aula de ontem, né? A prof colocou ontem à disposição, né, de vocês. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, né, à disposição de vocês o nosso material, né, dos slides para vocês estarem acompanhando, né? E os três materiais eu coloquei lá no grupo para vocês, né, do WhatsApp, coloquei também lá nos 2 e-mails da turma, tudo bem? Então, qualquer dúvida, podem procurar a prof, tá? Dúvida relacionada aos temas, aos assuntos também, podem me procurar. Né? Alguns alunos, durante as aulas, né, a gente fica à disposição de vocês. Então, tenho alguns alunos, né, que todos os dias vêm me procurar para poder, né, estar compartilhando alguns conhecimentos, né, algumas situações que aconteceu, né? Então, eu acho bem legal essa contrapartida aí. Então, não fiquem acanhados, tá? Não se preocupem, podem vir aqui no PV, viu? E aí no grupo também, tá bom? Então, fiquem à vontade. A prof tá aqui para poder estar ajudando vocês nesse percurso aí, tudo bem? Então, ontem a gente teve uma aula, né? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de número 4. Ontem a gente teve uma aula falando acerca nossos conceitos, só que mais voltado assim para a parte de contratos, tudo bem? E aí, hoje nós vamos estar na aula 4 falando sobre a parte de contratação de seguros, tá? Então, contratação de seguros, a gente vai estar conversando sobre isso hoje nessa quarta aula, tudo bem? Então, vamos lá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, gente, é a respeito dos cuidados, né, com respeito à contratação de seguros. Porque vejam só, não é de qualquer forma que você tem que chegar numa empresa de seguros e simplesmente falar qualquer coisa, né, e tá fazendo qualquer tipo de contrato, né? Não é bem assim, né? Então, quando a gente vai fazer um tipo de contrato, que isso envolve, né, algumas situações que serão, se acontecer, né, algumas circunstâncias, como por exemplo os sinistros, vão ser situações muito desagradáveis, tanto na sua vida quanto na vida de qualquer pessoa que está à sua volta, né? Então, é um momento de muito desconforto. Então, logicamente que você tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita cautela ao procurar essa prestadora de serviço, a qual vai te auxiliar nesse momento aí de prejuízo, né? De dificuldade em certas circunstâncias, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, eu coloquei aqui alguns itens que eu preciso que vocês tenham cuidado, né, na parte dessa nossa disciplina, que é na parte da contratação de seguros, tudo bem? Então, gente, como eu falei para vocês ontem, eu falei sobre alguns conceitos, a gente citou, né, sobre a apólice, a gente sabe o que é a apólice agora, né, que a apólice é aquele documento, né, que é emitido somente por meio da seguradora, não é o segurado que vai emitir esse documento, mas sim a seguradora, tudo bem? Então, ficar atento também à questão dos termos do contrato, né? As cláusulas, o que vem descrito lá, né? Será que realmente o que você está indo em busca nessa seguradora, nessa empresa, será que realmente é isso mesmo que você está saindo de lá com esses objetivos? Será que o objetivo que você entrou são os mesmos que você saiu? Será que o que você entrou e você saiu, quando você saiu de lá, foi com coisas que realmente que não fazem tanta diferença assim nesse teu seguro, só que acaba, né, tendo um valor a mais do que realmente você precisaria pela prestação de serviço, né? Será que realmente esses valores estão no seu bolso? Então, são todos esses cuidados que nós, né, a parte mais frágil, nós como hipossuficientes, como consumidores, temos que tomar cuidado, né, com essas medidas, tudo bem? Então, né, coloquei também outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que são as questões dos valores,
né? Os valores das coberturas e os valores também das franquias, né? Gente, como nós falamos ontem, as franquias, né, é justamente um valor que você paga, né, para a seguradora, para ela poder, né, se estar fazendo aí o uso desse valor para poder estar te ressarcindo, né? Mas a franquia, ela só acontece a partir de certo momento. Em que momento que acontece, que deve acontecer esse pagamento? É a partir do momento do sinistro. Então, quando acontece o sinistro, né, automaticamente eu, né, indo me socorrer ali a seguradora, logicamente que eu tenho que pagar o valor da minha franquia, né? Então, o valor da franquia, ela já vai ficar ajustada, né, no momento da sua contratação, ali da prestação de serviço, né, que você está requerendo. Então, o valor da franquia vai estar ali presente, o valor da cobertura, os termos do contrato, né? A pólice, tudo ali vai estar presente no momento em que você estiver efetuando, aí formalizando materialmente esse serviço, tudo bem? Então, outro cuidado que você tem que ter também é a respeito das coberturas, certo? Se realmente o que você almeja, se realmente está sendo acobertado ou não. Ou se aquilo ali está vindo de forma excessiva, que não é tão necessário assim. Porque às vezes, né, as empresas elas vão simplesmente jogando certos produtos, né, certas circunstâncias que às vezes não é tão necessário assim. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, né? Então, são esses itens aqui que eu gostaria que a gente ficasse aí com bastante cautela, né, para a gente não recair sobre o excesso, tudo bem? O excesso de cuidado sobre esses termos nunca é demais, né? Vamos colocar aqui. Muito bem. Aí eu coloquei aqui a respeito, né, de umas informações muito importantes que eu inseri aqui no nosso material, é a respeito, né, dos polos. Lembra que a gente falou ontem que existem dois polos, né? A pessoa da seguradora e a pessoa do segurado? Muito bem. Só que aqui a gente vai aprender que existe a possibilidade de ter a intervenção, ou seja, a intermediação de mais uma pessoa, tá? E essa pessoa vai ser um tipo de profissional que nós chamamos de corretor. Né? Então, o corretor, gente, ele vai aparecer na nossa situação, na nossa relação jurídica aqui de contrato de seguro, né? Às vezes, como a gente, né, não estuda, né, não tem essas informações, a gente às vezes nem pensa, nem imagina que o corretor pode também ser inserido aqui, né, no mundo atuarial. Mas pelo contrário, né, o próprio corretor, ele é um profissional, gente, que ele tem a sua inscrição, assim como eu tenho a minha inscrição da OAB, vocês também futuramente vão ter a inscrição de vocês aí, né, na contabilidade. Então, o corretor também ele é um profissional que ele, né, vai ter a sua inscrição e ele vai poder intermediar essa situação que nós teremos, né, entre a seguradora e entre a pessoa do segurado. Tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, tá certo? Então, ele pode fazer, né, essa intermediação direta entre a pessoa da empresa, né, que é a corretora, a corretora já, a pessoa da seguradora e eu, pessoa do segurado. Então, essa pessoa que é esse profissional, né, esse corretor, ele vai fazer a intermediação, né, ele vai fazer a ponte, que nós dizemos, né, ele vai fazer a ponte entre esses dois polos, tudo bem? Mas, às vezes, a gente pensa o seguinte, mas é obrigatório, prof, essa pessoa do corretor estar presente nessa situação? Não, não é obrigatório, tudo bem? Então, você não precisa, de forma obrigatória, estar procurando o corretor para ele poder te intermediar nessa situação de fazer a contratação de seguros, tá? Não é obrigatório, é facultativo, tudo bem? Então, é algo facultado a você, né, que cabe
a você mesmo saber se realmente é necessário ou se não. Mas a gente vai ver algumas informações ao longo da nossa aula que eu quero que vocês prestem muita atenção e levem em consideração algumas coisas, tudo bem? Então vamos lá. Olha, a lei, eu coloquei aqui um decreto-lei de 73, que lá no artigo 9, lá no artigo 10, ele tem previsão de algumas coisas, tá? Primeiro, eu coloquei o seguinte, que os seguros eles serão contratados mediante propostas assinadas pelo. 2 pontos, primeira pessoa, segurado. Nós já falamos quem que é a pessoa do segurado, né? Agora a gente vai inserir aqui o perfil do representante legal. Quem que é esse representante legal? Professor, quem que é essa pessoa? O que que ela vai fazer aí nessa relação de contrato, né? O que que ela tem a ver aqui, tá? E também apareceu aqui a pessoa do corretor. Então, a própria lei, ela vai descrever o corretor aqui, tá? Então, gente, a previsão do corretor, ela, como eu disse para vocês, ela não é obrigatória, mas ela está previsto na lei, tá certo? Então, é facultado a você requerer esse tipo de profissional na sua contratação ou não, na sua intermediação ou não, tudo bem? Então, as pessoas que estarão assinando, tá, a proposta aí do contrato vão ser o segurado, tá, o seu representante ou o corretor, tá certo? Então, essas pessoas, elas poderão estar assinando. Então, o segurado, gente, ele tem que assinar, o seu representante legal, né, que vai estar assumindo esse papel aí junto com você, ou pelo corretor, tudo bem? Então, o corretor é algo facultativo, que não é obrigatório, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês, que porventura possam ter dúvidas é a respeito dessa pessoa, né, do representante legal. Quem que é finalmente essa pessoa, né, quem que é esse tal de representante legal, né? Então, diversas vezes, né, no nosso cotidiano, a lei confere, quando você está ausente, por exemplo, você ter alguém para poder te representar em certas circunstâncias, certo? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas, por exemplo, um casamento. Às vezes a pessoa está distante, né? E distante da outra, né? E eu, por exemplo, tô aqui no Pará e outra pessoa aí quero casar com uma pessoa lá do Distrito Federal, né? E essa pessoa do Distrito Federal, ela não tem como vir aqui para poder casar. O que que acontece? Vai ter que ter alguém para poder representar ela, né? Então ela vai mandar um representante, né? Alguém vai estar aqui representando essa pessoa que vai assinar por ela, né, em nome dela, para poder estar fazendo esse ato, que é o casamento. Então, o casamento, para quem não sabe, né, pode casar à distância, né, pode ser feito o casamento à distância. E para quem não sabe também, pode ser feito o divórcio também à distância, né, pode ser feito aí, dependendo de algumas circunstâncias, né, mas pode sim ser feito aí o divórcio, o casamento à distância, tudo bem? E a mesma coisa aqui. Tá, o representante legal, ele pode estar assumindo aí, por exemplo, né, coloquei aí os exemplos como os pais, né, os curadores, os tutores, os inventariantes. Então, essas pessoas, né, dentre outros, poderão ser os representantes legais aí nesse momento aí dessa contratação. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Corretor, né? Abrir aqui alguns parênteses para a gente poder falar sobre esse profissional, porque ele é muito importante, né? Repito, ele é muito importante aqui para nossa área, né? Então, gente, o corretor, a lei, tanto a lei quanto a doutrina, ela vai falar muito sobre, deixa eu afastar um pouquinho aqui, vai falar um pouquinho sobre essa pessoa, né? E como o único responsável para poder fazer essa intermediação. Tá? Então, o que acontece? Se eu quero fazer um contrato de seguros, né, eu quero procurar uma seguradora de muita confiança, de responsabilidade, que eu nunca ouvi falar dela e tal, coisas ruins, né? E eu quero procurar eu quero ter informação de uma seguradora, né, confiável, né? É justamente essa pessoa. O corretor, gente, ele é o profissional mais indicado. Por quê? Porque ele é o único profissional que ele está adequado a te prestar essas informações,
tudo bem? Então, ele vai fazer esse trabalho de intermediação entre você e a corretora. Ele vai ser a ponte, que vai estar trabalhando entre você e a corretora, e a seguradora, perdão. Então, ele vai ser a ponte. O corretor, gente, ele é a única pessoa, é o único profissional que ele é habilitado para isso. Tudo bem? Então, é uma pessoa de extrema confiança que vai estar te inserindo nesse mercado de seguro, tá? Até porque ele detém todas as informações, né? Por exemplo, você chegar e falar assim, olha, eu quero saber de um contrato, né, de uma empresa de muita confiança a respeito de um contrato de imóveis, né? Um contrato residencial. Então, o que acontece? Ele já sabe. Ele sabe os perfis das empresas. E ele, por meio de saber o teu perfil, é que ele vai procurar a melhor empresa que te ajuste nisso. Tudo bem? Então, ele é a pessoa que tem mais conhecimento nesse mercado. É justamente ele. Então, para isso, gente, ele é o profissional que a lei descreve, né? E ele, atenção numa coisa, o seguinte, que ele tem que ser inscrito, tá? Ele tem que ser habilitado. A lei diz que o corretor, ele tem que ser habilitado. Não é qualquer pessoa que diz ser corretor, tá, gente? Não é qualquer pessoa. Mas o corretor, de verdade, é aquela pessoa que tem a sua habilitação, que tem a sua inscrição, assim como eu tenho a minha OAB e vocês futuramente terão a de vocês, a habilitação de vocês, tudo bem? Então, o corretor, que é esse profissional, ele tem que ter a habilitação dele certinho, tá? Então, ele, a partir do momento que ele tem essa habilitação, ele vai trabalhar de forma exclusiva, porque ele é um profissional exclusivo para isso, né? Que vai trabalhar nessa situação. Não tem outro profissional que vai trabalhar nessa intermediação, a não ser o próprio corretor, tudo bem? Então, ele, mediante essa prestação de serviço que ele está fazendo, essa ponte entre você e a corretora, ele vai ter o direito de receber, com certeza, os honorários dele, né? Que são as comissões de corretagem que ele tem, tá? Então, ele trabalhou, gente, ele tem o direito de receber perfeitamente as comissões, tudo bem? Vamos lá, afasta mais um pouquinho mais pra cá, né? Então, beleza, o corretor. Eu coloquei aí o nome da lei, né, que é a 4.594, que ampara, né, sobre essa questão, o artigo 13, aqui, artigo 13, parágrafo 2º, tá? Que diz o seguinte, que só ao corretor de seguros, que é devidamente habilitado, nos termos da lei, dessa lei específica, que é a 4.594, tá? E que houver assinada a proposta. Gente, a proposta, quem vai fazer, não é a empresa, não é a seguradora, é você. Então, você vai estar fazendo a proposta e ele vai ter que assinar. Ele vai ter que assinar a proposta, tá? Então, por meio disso, é que vai ser paga, tá, as corretagens, por meio dessa prestação de serviço, dessa intermediação que foi feito aí entre você e a seguradora, tudo bem? Então, qualquer tipo de ajuste, que nem eu coloquei aqui, o ajustamento de prêmios, conforme vai aumentando, né, a questão do contrato, tudo ali vai aumentando a corretagem dele, tudo bem? Que mais? Coloquei aqui, nos seguros efetuados diretamente entre o segurado e a seguradora, sem interveniência do corretor, não haverá corretagem, tá? Então, se ele trabalhou, gente, ele tem direito sim a fazer jus da remuneração dele, da corretagem dele. Agora, se ele não fez nada, se você não procurou esse profissional, se ele não fez essa intermediação, você não tem que pagar remuneração nem corretagem nenhuma. Tudo bem? Então, lembrando que ele tem que ser habilitado, né? Ele tem que assinar a proposta, aí sim que ele vai fazer jus à remuneração, mas é obrigatório ele assinar a proposta. Tudo bem? Continuando, aqui eu coloquei uma dica, né, que é a respeito dele, né, porque ele é um tipo de profissional que ele vai realmente poder sanar suas dúvidas, né, ele é o tipo de profissional que ele está inserido nesse mercado de seguros, né, então ele é essa pessoa, né, que vai estar devidamente relacionado, né, em todas essas relações de contratação de seguro. Então ele é a melhor pessoa para poder te indicar, né, alguma prestadora de seguros que seja que realmente seja o teu perfil, tá? Então
ele é esse tipo de profissional, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui. Tá, então, como eu falei, né, ele tem que ser registrado e tudo, e o registro dele, a gente tem que ser na SUSEP, tá? O registro dele é na Superintendência de Seguros Privados, que nós chamamos de SUSEP. Então, a SUSEP, ela é o órgão que vem regulamentar aí o registro, né, que vem regulamentar a situação aí do corretor aí de seguros, tudo bem? Então, ele é o órgão responsável, tá? Por esse registro. Se vocês quiserem procurar, porventura, depois, né, nos sites falando sobre a SUSEP, tá? Lá tem a página da SUSEP que vem falando sobre os seguros, os tipos. É muito legal o site lá, tá? Então, vocês podem estar tendo essa pesquisa aí que é bem legal, tudo bem? Eu recomendo aí, tá? Agora, como a gente vai comparar essas necessidades, as nossas necessidades, né? Como hipossuficientes, como pessoas, né, que estão precisando, né, de fazer dessa orientação, né, como é que a gente vai fazer esse contrato, quais são as melhores informações. Então, a gente vai partindo dessa premissa, né, e eu coloquei o seguinte, eu acho que realmente isso aqui é algo muito válido, né, tanto para qualquer pessoa, né, que vai procurar comprar algum produto, contratar algum serviço, né? Que os planos mais econômicos nem sempre irão ajudar, né? Isso é muito verdade, gente. Por quê? Porque nem sempre o mais barato é o que futuramente ele vai te servir bem, né? Então a gente tem que tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes o que é mais conveniente neste momento não vai ser tão conveniente no momento futuro. Porque vejam só, hoje você está ok, você está tranquilo, não está precisando do serviço. Mas provavelmente, né, daqui a um tempo você vai precisar. E aí, quando você for precisar, será que realmente essa prestadora de serviço, será que realmente ela vai estar te auxiliando em tudo quanto você precisa naquele momento de dificuldade? Porque, por exemplo, se você bater o carro, cara, tu tem que prestar a total assistência com respeito a tudo. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso, porque nem sempre o que for mais econômico para o nosso bolso é o que vai ser mais econômico futuramente. Às vezes, o que é mais econômico hoje vai te custar muito, muito mais caro futuramente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tudo bem? Então, vamos lá. Então, observar a reputação da seguradora, tá? Gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai observar a reputação de uma prestadora de serviço? Eu acho que a internet, né, esses meios tecnológicos, eles estão aí também para poder nos ajudar nisso, né? E eu coloquei aqui, né, justamente isso, que é para a gente poder dar uma breve, a gente for fazer aí uma breve pesquisa nas redes sociais, né, nas páginas aí da Defesa do Consumidor. Então, com certeza vão ter informações, né, sobre as prestadoras, né, de serviço a qual você está precisando saber as informações, né? Então, saber de terceiros, como é que foi a prestação de serviço daquela seguradora, né? Se o serviço foi feito com agilidade, se realmente ele deu assistência no momento certo, né? Se ele demorou assistência. Então, tudo isso é muito relevante para a gente poder saber sobre essas seguradoras, tudo bem? Então, prestar atenção nessa assistência aí que é prestada por essas empresas, né? Isso é muito importante, porque, na verdade, ela vai estar num dos momentos mais chatos da sua vida, né? Por exemplo, que é uma batida de um carro. Gente, já aconteceu com a gente, conosco, né? Comigo e com meu esposo, né? Uma batida de carro e, assim, questões de minutos, gente. É uma desatenção total mesmo, mas questões de segundos, né? A gente bateu no carro e aí, né, a gente tinha contratado o seguro, só que naquele mês a gente tinha cortado o seguro e aí a gente ficou na mão, né? Não tem como retroagir, é algo futuro, né? Lembra? É algo futuro, não presente, não passado. Então, o que acontece? A gente ficou aí tendo que pagar, né, o valor total da franquia, né, para a moça que a gente tinha batido o carro. Né? Foi bem complicado, foi bem constrangedor isso aí, porque assim, ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar por isso.
E aí, assim, a gente tem que saber se realmente aquela prestadora de serviço, aquela seguradora, ela faz um serviço que é relevante, que é necessário, que vai estar, né, não somente ali tendo uma qualidade de bom atendimento no pré-contrato, né, que a gente fala, mas no pós-contrato também, na pós-venda. Isso é muito importante, porque é o momento de mais dificuldade e é o momento que você mais vai precisar dela, tá? É naquele momento ali do sinistro, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que saber buscar informações, né? As melhores recomendações sobre aquela prestadora de serviço, que é a seguradora, tudo bem? E ver assistência, se realmente eles dão a prestação de assistência, né? No momento que você precisa, porque às vezes, por exemplo, 1h da manhã, aconteceu isso com uma amiga nossa, né, lá em Goiás. 1h da manhã ela tinha, né, dado um problema no carro, ela ligou para a seguradora, gente, passou horas, né, sem dar assistência, né, e ela ficou na rua desde 1h da manhã, né, e aí ela ficou com medo, sozinha, né, mulher na rua, final de semana, e aí ela ligou, né, para mim e pro meu esposo, e nós fomos lá para poder ficar com ela, né, prestar assistência, ver se a gente conseguia fazer alguma coisa, e realmente deu certo. Quando a assistência foi aparecer, gente, foi com horas depois, né? Então, tem que analisar bem todos os fatores aí, né? Tem que verificar bem, tudo bem? Eu coloquei aqui, deixa eu vir aqui para cá, como entender os termos mais frequentes das apólices, né? Eu creio que a gente falou sobre isso ontem, né? Que são os termos, né, bem frequentes mesmo, mas que esses termos, justamente, eles, às vezes, a maioria do pessoal não sabe o que é, né? Que são o sinistro, eu coloquei até alguns aqui, que é o sinistro, né? O prêmio e a franquia, né? Então, esses três aí, geralmente aparecem muito, né? Recai muito aí nos contratos de seguro e as pessoas não sabem o que é, né? Então, falei sobre isso com vocês ontem, né? E coloquei aqui mais um pouquinho sobre eles, tudo bem? Aí eu coloquei, deixa eu afastar aqui, coloquei aqui, né, que a franquia é aquele valor que você paga só se acontecer o sinistro, né? Então, a franquia é um valor pago, né, pelo cliente, ou seja, por mim e por você, né? As pessoas do segurado que vão pagar esse valor para a seguradora, tá certo? Então, isso aí vai estar acontecendo apenas se acontecer o sinistro, mas se não acontecer o sinistro, você não precisa pagar franquia, tá bem? Tudo bem? E o sinistro? O sinistro é a ocorrência do fato, né? É a situação, é o acidente, por exemplo, é a batida, é a casa que alagou, é o furto, é o roubo do veículo, enfim. O sinistro é o evento, né? É o fato que aconteceu ali, tudo bem? E o prêmio, né? O prêmio é o valor que é pago, né, para a companhia de seguros para ela poder estar te prestando aí assistência, né? Então, é o valor pago pelo segurado à seguradora, tá? Verificar as possibilidades de desconto. Gente, isso aqui, né, às vezes, eu coloquei isso aqui mais por questões de dicas mesmo, porque às vezes, né, a gente vai contratar um seguro e a gente não vê nenhuma possibilidade sobre isso, né? Então, eu coloquei aqui. Às vezes, olha aqui, ó, você tem um histórico de condutor que você já bateu no carro 1, 2, 3 vezes. É difícil você ter aqui um desconto, né? Pelo contrário, eu acho que a seguradora fica com medo de você, né? Eu já bati um carro e aí, gente, até essas informações eles procuram saber, né? Se você já bateu, quem são as pessoas, né, que você vai estar dando o carro às vezes para poder usar, porque às vezes tem uso exclusivo. Então, isso aí são informações, né, que você tem que dar aí para a empresa, né? Por exemplo, a empresa vai querer saber, né, se você bateu o carro, quem é que estava no carro? Quem é que estava dirigindo o carro? Se o contrato era só para você dirigir o carro, e se alguém bater, se alguém, por exemplo, seu esposo, a sua esposa, estiver no carro dirigindo e ele não tiver ali como beneficiário, como, sei lá, outra pessoa que esteja, né, ali no pacote, fica mais complicado,
né? Então, tem tudo isso. A empresa prestadora de serviço, ela vai querer saber dessas informações, tá bom? Então, se você já bateu aí, então tem que ter muito cuidado, porque às vezes você não vai conseguir o desconto, né? Tem a questão dos equipamentos de segurança instalados no imóvel, né? Coloquei isso, porque, por exemplo, nos seguros de casa, né? Quando a gente coloca esses sensores, né, nas janelas, nas portas, né, acaba que eles dão um desconto. Por quê? Porque isso ajuda, né, para poder precaver mais o sinistro, né, de algum roubo, de algum furto, né? Então isso ajuda a eles terem mais o controle, né? Então acaba tendo, geralmente as seguradoras têm mais um descontinho aí, tudo bem? E aí, coloquei aí por último, né, o relacionamento a longo prazo, ou que acabam nem precisando usar os serviços. Por quê? Porque às vezes você contrata o serviço, gente, durante anos, né? E aí, beleza, você contrata, você nunca utilizou o serviço, né? Por exemplo, nunca aconteceu um sinistro, então assim, às vezes você cancela. Quando você vai fazer de novo, né, você já vai ter aquele desconto, né? Ou então, se você continuar durante os anos, né, você pede desconto, pede um valor ali para poder amenizar. Por quê? Porque você nunca se utilizou daquele serviço, né? Por mais que eles tenham, né, sobremaneira utilizado, né, o risco, né, que eles tenham utilizado ali, né, mas você não utilizou o serviço de fato, né, que é no caso do sinistro. Eles nunca precisaram gastar assim, um valor, né, com vocês. Então, assim, esse relacionamento a longo prazo acaba, né, diminuindo um pouquinho aí nos valores, né? Se você nunca usou o serviço, também acaba diminuindo aí, tá bom? Esses valores, então, é só algumas dicas aí para vocês, tá bom? Então, galera, a gente falou hoje sobre esse assunto, né? Semana passada, aula passada a gente falou sobre os conceitos, né, de contratos. Então, hoje a nossa aula foi sobre isso, né, para poder falar um pouquinho, né, sobre as outras pessoas que podem estar, né, atuando ali, né, como corretor, representante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, a Prof está aqui para poder estar ajudando aí vocês, tudo bem? Então, a Prof está aqui disponível, tudo bem? Até mais!